Fala pessoal, vamos para a questão 53 da prova da EA do ano de 2022. Então vamos começar. Questão 53. Se 8 alunos do CFS da EA entrarão em uma única fila, de maneira que a única restrição seja de que o aluno mais alto fique no início da fila, então o número de formas diferentes de se fazer essa formação é: letra A, 5.040, letra B, 2.520, letra C, 840 ou letra D, 720. Pessoal, quando a questão quando a questão pede número de formas, número de maneiras, de quantas formas podemos fazer alguma coisa, é a análise combinatória. E para a gente resolver essa questão, a gente vai usar o princípio multiplicativo. São 8 alunos, então a gente vai fazer 8 tracinhos. 1, 2. A única restrição que ele disse é que o aluno mais alto precisa ficar na primeira posição. Quando tiver restrição, a gente começa por ela. Então, o aluno mais alto está aqui. Antes da gente dispor os 7 alunos aqui nessa fila, deixa eu fazer uma pergunta primeiro. Vamos supor que a gente quisesse dispor só 3 alunos. Esquece essa questão por enquanto. Vamos supor que a gente quisesse só dispor 3 alunos em uma fila. De quantas formas seria possível? Então tem aqui, ó. Temos o aluno A, o aluno B e o aluno C. De quantas formas esses 3 alunos podem ficar numa fila? Então temos aqui também 3 tracinhos. Aqui é a primeira posição, segunda, terceira. Então, de quantas formas 3 pessoas podem ser colocadas em uma fila? A gente tem a primeira possibilidade, a gente tem essa daqui, ó. O A fica na primeira posição, o B fica na segunda e o C fica na terceira. Pode ter uma possibilidade. Ou o A fica na primeira, o C fica na segunda e o B fica na terceira. Ou pode ter essa daqui, ó. B na primeira, A na segunda, C na terceira. Ou B na primeira, C na segunda e A na terceira. Ou C na primeira, A na segunda, B na terceira. E por último, C na primeira, B na segunda e A na terceira. Ou seja, quantas possibilidades 3 pessoas podem ser colocadas em uma fila? Ó, essa aqui foi a primeira possibilidade. Essa aqui foi a primeira. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ou seja, 6 possibilidades de colocar 3 pessoas em uma fila. Então vocês já começam a imaginar, né? Pô, 3 pessoas já deu esse trabalho todo. Imagine 4, 5, 6, aqui ó, nosso exercício 8. É para isso que serve o princípio multiplicativo. Na primeira posição, nós temos quantas pessoas para ficar na primeira posição? A gente tem 1, 2, 3. A gente vai colocar aqui 3. Digamos que a gente tenha colocado o A. Um exemplo, a gente poderia colocar qualquer um. Digamos que a gente colocou o A. Então sobraram quantas pessoas para ficar na segunda posição? Sobraram 2. Então está aqui. Digamos que a gente colocou o C, um exemplo. Agora, sobraram quantas pessoas para colocar na terceira posição? Ah, sobraram 1. E aí depois a gente multiplica isso tudo. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Aqui, ó. 6 possibilidades. É o que a gente vai fazer aqui, ó. É por isso que a gente começou pela restrição. Porque o resto depois fica fácil. A gente cai praticamente num exercício simples, sem restrição. Aqui, ele quer que o aluno mais alto fique na primeira posição.
A gente já fez, a gente já resolveu essa restrição. O que sobrou agora foi um exercício normal, que a gente acabou de fazer aqui. Então, se temos 8 alunos e o aluno mais alto, que é um aluno, ficou na primeira posição, então sobraram 7 alunos. Então, quantas possibilidades a gente tem para a primeira posição aqui? No caso, a segunda, né? Porque o primeiro já está aqui. Para a segunda posição, temos quantas possibilidades para a gente colocar os alunos que sobraram? Temos 7. E aí, eliminando o aluno, sobraram quantos alunos para colocar na segunda posição? 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ou seja, isso aqui é 7 fatorial. Mais 6 fatorial é 720. 720 vezes 7, 720 vezes 7 é 0, 14, 40, 50. Ou seja, o número de formas de colocar 8 alunos em uma fila, sendo que o aluno mais alto fique na primeira posição, são 5.500 possibilidades. Ou seja, gabarito, letra A. Pessoal, curta, compartilha, deixa o like aí para saber que vocês gostaram desse vídeo e vamos para a próxima questão.